Irmãos, eu tenho algo muito importante para falar com vocês hoje, e de certa forma até sério. Tem café hoje? Engraçado, não tem, minha xícara não está aqui. Pensei que não tinha. Viu como você resolve rapidinho? Abra a Bíblia comigo em Atos. Eu quero falar algo muito sério com vocês hoje, irmãos. Muito sério, muito mesmo. Atos capítulo 1. Atos capítulo 1. O versículo é o versículo 6 em diante. Eu vi que tem leite ali, pode ser com leite também, viu? Sem açúcar, é. Se já colocou, não tem problema. Livro de Atos, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, o versículo é o versículo 6. Atos 1, versículo 6, diz assim: Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaurareis o reino a Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer os tempos ou época que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas... E tem uma condição, né? Esse mas fala muito, né? Mas não vos compete saber os tempos que o Pai determinou, mas, versículo 8: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, até os confins da terra. Ditas essas palavras, foi Jesus levado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o cobriu dos seus olhos. Estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. Eles disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Este Jesus que dentre vós subiu aos céus, virá do modo como vistes subir. Virá do mesmo modo que vocês estão observando ele subir. Feche seus olhos, curva sua cabeça. Senhor Deus, essa é a sua palavra e esse é o seu povo, são os seus filhos. Foi por eles que o Senhor morreu, o seu sangue verteu naquela cruz para que eles pudessem estar aqui hoje. E eu sei o tamanho do peso e da responsabilidade que o Senhor colocou sobre os meus ombros, e eu sou apenas um com eles, porém sou um canal do Senhor nessa noite, neste lugar, para transmitir aquilo que o Senhor quer que esse povo que está aqui, que o Senhor congregou neste lugar, se reunisse, que eles ouvissem. Então eu quero lhe pedir, Espírito Santo, que não permita que as minhas ideias, elas venham fluir neste lugar apenas, mas sim a tua vontade, a tua palavra e tudo aquilo que tu queres dizer, tudo aquilo que tu queres falar nesse tempo, sobre essa igreja, sobre este povo, em nome de Jesus, amém e amém. Graças a Deus. Eu não sei se o ano passado, eu não lembro agora, eu sei que eu vinha
praticamente esses 12 anos que nós somos pastores da igreja, aqui pelo menos uma vez por ano, eu dedicava um domingo, se não mais, porque é um assunto que não é um assunto que em um domingo só você resolve todo, você ensina ele todo. Ele é um assunto muito amplo e muito difícil às vezes de compreendê-lo. E também, mas porém ele é um assunto essencial para a igreja de Cristo hoje, que se trata da segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu não sei até onde vai o seu conhecimento a respeito daquilo que o nosso Senhor deixou de promessa. Se você for estudar as Escrituras, você vai perceber, por exemplo, que no Velho Testamento ou na Antiga Aliança, existem muito mais profecias sobre a segunda vinda de Cristo do que propriamente a primeira vinda de Cristo. Praticamente todos os livros do Novo Testamento tratam sobre esse assunto. São apenas 3 que não tratam. Eu não vou lembrar dos 3 agora, eu não anotei, mas eu sei que um é Filemão. Filemão é um dos únicos livros do Novo Testamento que não trata sobre a volta de Jesus, ou a segunda vinda de Cristo. E hoje isso tem se tornado um assunto muito escasso dentro da igreja de Cristo. Esse novo tempo em que nós vivemos, a igreja tem se preocupado em ouvir sobre muitas coisas. A igreja tem aprendido como prosperar, a igreja tem aprendido como tomar posse da vitória, a igreja tem aprendido tudo aquilo que uma vida terrena tudo aquilo que pode ser bom numa vida terrena, quando na verdade a maior promessa, e talvez uma das últimas promessas para esse tempo, que nós esperamos que aconteça, é que a eternidade, ela não vai ser nessa atmosfera terrena que nós vivemos. É lógico que vai ser na terra, mas não nessa. A Bíblia diz que haverá um novo céus e uma nova terra, e nós habitaremos com Cristo para sempre nesse novo céus e nessa nova terra. A grande verdade é que nós estamos esquecendo de algo que tem sido muito importante. Irmãos, você tem acompanhado o que está acontecendo no Afeganistão? Tudo o que está acontecendo ao redor do mundo, tudo aquilo que está acontecendo ao redor das coisas, tudo isso aponta para a última profecia. Você sabe que Daniel, por exemplo, profetizou sobre a volta de Jesus, né? Quando ele vê aquela estátua lá, aliás, a visão, né, que o rei tem da estátua, e ele explica, né, o último reinado, né, o último reinado, que era os pés, que era barro com ferro, ali representa o último governo mundial que houve, né, que foi o governo romano. Depois disso não vai haver um outro governo mundial até que Cristo venha resgatar a sua igreja. E eu não sei se você está sabendo, mas existem já rumores. Por exemplo, me perdoe os irmãos católicos, mas o Vaticano já se ofereceu para sediar a capital mundial. Então tudo está se organizando, tudo está se programando para que o governo do anticristo se estabeleça no mundo. Tudo está conspirando para isso. Eu respeito os que acreditam que Jesus vai voltar depois da tribulação, outros no meio da tribulação. Eu prefiro não estar na tribulação. Então eu creio que Jesus volta antes. Em nome de Jesus, eu tenho certeza que Jesus voltará antes. Essa é a minha fé. A única coisa que falta para que tudo isso se cumpra, queridos, é a volta de Jesus. E a grande questão é, quando Jesus voltar, ele vai encontrar fé na igreja?
Quando Jesus voltar, Ele vai encontrar uma igreja preparada para subir com Ele? O que vocês acham? Hã? A igreja está muito preocupada com muitas coisas. E, irmãos, eu tenho sido atormentado por isso no meu coração, assim. E eu tenho certeza, sabe, um dia eu estava orando ao Senhor e o Senhor falou comigo sobre a volta dele. E Ele falou assim, que o que vai preceder a volta dele vai ser um grande mover de pregação sobre a volta dele. A misericórdia de Deus vai envolver a igreja de uma forma tão grandiosa, que aquilo que vai ser, o que vai acontecer antes da volta dele é que haverá uma pregação sobre a volta dele geral. Então pode ser que hoje esteja se cumprindo isso, pode ser que amanhã, quando você acordar, as ruas serão de ouro. Quando você acordar, talvez o teu vizinho não vai ser o mesmo. Agora a pergunta que eu te faço, se Jesus voltar agora, como é que está você? Você vai subir com Ele? Não responda para mim, responda para você. Eu sei a minha resposta, irmãos. Eu sei a minha resposta. Abra comigo Tessalonicenses. Primeira Tessalonicenses. Você acha que as cartas do apóstolo Paulo foram escritas para quem? As cartas do apóstolo Paulo foram escritas para o mundo ou para a igreja? As cartas do apóstolo Paulo foram escritas para a igreja. Ou seja, as cartas do apóstolo Paulo foram escritas para mim e para você. Capítulo 4. Versículo 16, diz assim: porquanto o Senhor mesmo, dado a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que vivemos, os que ficamos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Agora o mais importante é o versículo 18: consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Essa é a maior promessa e a coisa que mais nós temos que buscar, sabe? Uma vez perguntaram para John Wesley, perguntaram para ele assim: qual é a sua expectativa? Como você quer estar quando Jesus voltar? E John Wesley falou assim: do mesmo jeito que eu estou todos os dias, olhando para o céu, ansioso para que as nuvens se abram e eu consiga enxergá-lo. Sabe, John Wesley já esperava a volta de Jesus e Jesus não voltou na época de John Wesley. Na verdade, o próprio apóstolo Paulo aqui esperava a volta de Jesus. Ele diz: olha, primeiro os mortos, aqueles que morreram em Cristo, ressuscitarão e irão até Ele. Depois nós, os vivos. Ele estava crendo que o Senhor voltasse e iria voltar na época deles. Sempre houve uma expectativa no coração da igreja da volta de Jesus. Mas hoje a expectativa do coração da igreja é: preciso prosperar nessa terra, preciso ser grande nessa terra,
Preciso conquistar nessa terra. Sabe, irmãos, sabe o que eu acredito? O tempo está se encurtando cada vez mais. O tempo está acabando. Jesus está às portas e Ele virá buscar a sua igreja. Quem de nós podemos dizer, eu sou a sua igreja e eu irei com o Senhor? Sabe, não sei se você já soube disso, mas a matemática do arrebatamento é terrível. A matemática do arrebatamento é algo horrendo. A Bíblia diz que estarão dois em uma cama, um subirá e o outro ficará. Vão estar dois no campo, um será levado e o outro vai ficar. A Bíblia usa para mostrar a matemática do arrebatamento, o Senhor usa 10 moças, 5 prudentes e 5 que eram insensatas. A matemática é terrível, um vai e o outro fica. E deixa eu te falar, isso não é o mundo, é a igreja, é para a igreja essa palavra. A matemática do arrebatamento é metade da igreja sobe, metade fica. E a pergunta que eu faço para ti, irmão, a pergunta que eu faço para nós hoje, como nós estamos nisso tudo? Como que nós estamos, como está o nosso coração com isso tudo? Como está a nossa vida com isso tudo? Eu sei o peso que é falar isso para vocês aqui. A grande verdade, irmãos, existe uma volta de Jesus. E nessa volta, não importa o que você fez, tudo que você conquistou, não importa o quanto você tem de dinheiro, isso tudo vai ficar para o anticristo. E eu não estou falando isso para dizer assim para você, não, agora você não pode mais fazer nada, arrecadar, arrumar, trabalhar, nada disso. Não estou falando isso. Eu estou falando isso, eu estou querendo dizer que o teu coração não pode estar nisso. O teu coração tem que estar em Cristo. Em Cristo. Porque se o teu coração não estiver em Cristo, talvez o dia, o grande dia que nós esperamos com tanta esperança, talvez esse dia vai acontecer e nós vamos ficar para trás. Sabe, quando nós lemos lá em Atos, a Bíblia diz assim, que os discípulos que estavam em volta de Jesus começaram a ver Jesus subir. Antes deles verem Jesus subir, eles perguntam para Jesus, Senhor, é nesse tempo que o Senhor vai restaurar o reino, vai devolver o reino a Israel? E Jesus fala assim, olha, não cabe a vocês querer saber o tempo, mas vocês recebereis poder quando vier sobre vós o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas aonde? Jerusalém, Samaria, Judeia e os confins da terra. Quando nós olhamos agora e falamos agora sobre missões no tempo de hoje, para você aonde é o confins da terra? Falando de missões hoje, como que a igreja trata de missões hoje? Qual é o confins da terra? África, onde mais? Você também, né, irmão? Quer estragar minha pregação, irmão? Por favor, alguém amarra o Xande lá atrás para mim, por favor? A grande verdade é que a igreja hoje trata em missões, o confins da terra, lugares aonde aparentemente não são alcançados. O Afeganistão para você é confins da terra? Na visão da igreja hoje é. Porém, quando isso foi declarado, não era. Porque não sei se você sabe, mas Paulo em suas viagens já passou por lá, já evangelizou aquele lugar. Os confins da terra, é exatamente isso que o Xande falou, é as Américas. Era o último lugar aonde o evangelho deveria chegar, os confins da terra. Naquela época não existiam as Américas.
Então aquele anjo estava falando, olha, vocês vão por todos os lugares onde vocês já conhecem e vão por lugares que vocês ainda não conhecem, pregando esse evangelho. O último lugar a ser pregado o evangelho era nas Américas. Deixa eu lhe perguntar, já foi pregado o evangelho nas Américas? Então acabou o tempo, irmãos. Aquela profecia do Senhor, olha, você não sabe o tempo, mas você vai ter poder, vocês vão receber poder. E vocês vão pregar o evangelho a todos os lugares. Quando chegar no fim, quando chegar nos confins da terra, saibam que ali está a próxima volta de Jesus. Não temos mais tempo, irmãos. Sabe, nós não temos mais tempo para ficar brincando com as coisas de Deus. Nós não temos mais tempo para ficar brincando de ir à igreja. Na verdade, assim, sabe o que Deus tem, isso tem me torturado. Eu falo para os pastores isso, já falei. Nós, quando começamos a igreja, nós começamos de uma forma muito romântica, era tudo muito bonito. E isso, de certa forma, nos neutralizou a viver com responsabilidade aquilo que a igreja de fato é. Nós precisamos acordar, irmãos, nós não temos mais tempo para coisinhas, nós temos que avançar. Jesus está voltando, a matemática é terrível, e sabe o que é pior? Folhe a sua Bíblia aí 2 páginas para frente aí. 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Capítulo 2 diz assim, versículo 1. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente, com facilidades, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem primeiro que venha a apostasia. O que é a apostasia? É o abandono da sã doutrina, é o abandono da verdade, é o abandono da palavra de Deus. Sabe o que é apostasia? É nós analisarmos as Escrituras e só trazer para nós aquilo que é conveniente a nós, e abrirmos mão daquilo que confronta conosco. Tinha um pastor, não vou falar o nome dele aqui porque ele é famoso, que eu seguia ele, eu assistia as pregações dele, e eu gostava muito do que ele ensinava, fui muito influenciado pelos ensinos dele. A gente vai voltar a ler, tá? Não feche a Bíblia aqui nessa passagem, a gente vai voltar a ler essa passagem. Um homem de Deus, e eu olhava e falava, eu queria tanto ter a sabedoria desse homem. Esses dias eu ouvi ele dizendo que a Bíblia precisa ser relida, a Bíblia precisa ser atualizada. Ele disse que a Bíblia está desatualizada, que tem coisas ali na Bíblia que não valem para os dias de hoje.
era só para aquele tempo de lá, quando foi escrita. Que Deus é amor e Deus não se importa como que você tem a sua intimidade. Porque Deus te ama do jeito que você é. Deus é amor. Sabe, irmãos, é muito fácil nós pegarmos, porque de fato Deus nos ama. Deus, na verdade, não é amor, Deus não tem amor, né? Ele é o próprio amor. Se um dia você quiser saber o que é o amor de Deus, compre um livro muito bom. Tem um livro muito bom, chama-se O Poder do Verdadeiro Amor. Compre esse livro. Deus é amor. Mas na mesma intensidade que Ele é amor, Ele também é justiça. Lembre-se o que foi que fez Adão cair. Não foi ele ter comido o fruto, ou ter feito sexo com Eva. O que foi que fez Adão cair foi ele ter desobedecido, ter deixado de crer naquilo que era a palavra de Deus. Deus disse: se você comer, você morre. Toda vez que alguém deixa de cumprir a palavra do Senhor, dizendo que a cumpre, mas cumpre só parte dela, essa pessoa está apostatando da fé. Jesus não voltaria sem antes corrompessem, sem antes que fosse corrompida as escrituras na vida das pessoas, a Bíblia ser pregada só meia verdade a respeito da Bíblia. Ah, mas Deus não ama a todos. Deus ama a todos, mas odeia o pecado. Na verdade, tem uma pregação do pastor Anderson Silva, que eu recomendo vocês ouvirem. Chama-se Deus ama o pecado e Deus odeia o pecado e odeia o pecador. Sabe por quê? Porque Deus não quer que nós sejamos pecadores. Ele odeia essa condição em nós. Eu não sei o que passa na sua cabeça. Eu posso tentar interpretar pelo teu olhar o que passa na tua cabeça. Mas eu sei de uma coisa, irmãos. Eu sei de uma coisa. Jesus está voltando. E Ele pode voltar daqui 3 horas. Pode voltar daqui 1 hora. Ele pode voltar agora, nesse exato momento. E seria maravilhoso. Para mim seria maravilhoso se Ele voltasse agora. Agora. Como está o seu coração? Como está a sua vida? Versículo 3. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia, o abandono da sã doutrina, e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Aqui está falando sobre o anticristo. Ele será revelado antes da volta de Jesus. Eu acredito que ele já está aí. Eu tenho lido um pouco sobre isso nesses últimos tempos. E você sabe que até, acho que o século 3 ou século 4, não lembro agora direito, os cristãos não acreditavam que o anticristo era um homem. Embora aqui se fala o homem, mas aqui está se referindo não ao homem pessoa, mas ao homem governo, uma autoridade. Durante muitos anos se acreditou que o anticristo seria o governo romano. Se é ou não é, para mim não importa, porque ele não vai governar minha vida. Eu vou estar com Cristo. Por mim pode ser um homem, pode ser uma mulher, pode ser
um anão, pode ser o que for, pode ser o próprio diabo mesmo, com chifre e tudo, não estou nem aí. A grande verdade é que ele vai se revelar, porque a Bíblia diz isso. Irmãos, eu não sei você, mas eu acredito muito no que está escrito aqui, eu acredito muito no que eu estou pregando aqui, Eu acredito que Jesus pode curar uma pessoa, mesmo que eu ore por ela, ela não seja curada. Eu acredito que Jesus pode curar uma pessoa. Eu acredito que Jesus pode ressuscitar um morto, mesmo eu orando por um morto e ele não ressuscitando. Eu acredito porque a palavra diz, a palavra do Senhor diz isso. E a palavra do Senhor aqui está nos dizendo, Jesus está voltando, irmãos, e a cada segundo que passa, a porta fica mais estreita, o caminho fica mais curto para nós. E essa noite eu queria que a gente tivesse uma reflexão aqui. Olha o que está acontecendo no mundo. Os valores da família não existem mais. A igreja, que é um fragmento do mundo apenas, ela luta para manter a família. Mas muitos dentro da igreja já estão perdendo as suas forças. Porque elas são pessoas más? Não. Porque o tempo é mau. O tempo conspira, as coisas conspiram para que aquilo que a Bíblia diz que é santo se torne impuro. As coisas estão conspirando para isso. Olha só o que o Senhor tenha misericórdia da minha vida agora. Versículo 4. O qual, ele está falando sobre o filho da perdição. Ele está falando sobre o anticristo. Olha só. O qual se opõe e se levanta contra tudo aquilo que se chama Deus, ou seja, objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Irmãos, o que eu tenho visto assim de pessoas se colocando no lugar de Deus, dentro das próprias igrejas, homens que eram para ser homens de Deus, pessoas que eram para ser pessoas de Deus, cheias de Deus, determinando coisa na vida dos outros, oprimindo pessoas, as suas ideias. Alguns anos atrás fui convidado para pregar numa igreja, e o pastor que me convidou, não vou falar o nome porque vocês conhecem ele, o pastor que me convidou, ele falou assim: eu estou sofrendo muito com a minha igreja. Ele falou, muito. Os irmãos não são bênção na minha vida, os irmãos não me honram, eu queria que você viesse pregar na igreja. E eu fiquei indignado com isso, e eu fui para a Bíblia procurar uma mensagem para pregar. E aí eu peguei aquela passagem que fala sobre aquela mulher que via o homem de Deus passando, e ela disse para o marido dela: vejo que esse é um grande homem de Deus, vamos fazer para ele uma cama, um quarto, vamos colocar uma cama, uma mesa, uma cadeira, um candeeiro para ele nesse lugar, e toda vez que ele passar, então nós vamos chamar ele vai ficar aqui, vai ficar hospedado aqui, vai ficar aqui. E eu preparei um sermão fantástico, como se deve honrar um profeta, e me armei para chegar lá e dizer assim: vocês precisam aprender a honrar esse profeta que está aqui.
E um dia eu estava orando antes de ir para lá e Deus falou: eu não quero que você pregue isso lá. E eu fui rever a palavra. Sabe o que um homem de Deus precisa? Ele precisa de um quarto. Oi? Ele precisa de um quarto que tenha uma mesa e principalmente que tenha uma cadeira. Muitos querem um trono. O trono já está ocupado, irmãos. Está assim de pastor sentado em trono. Os irmãos ficam bravos comigo, né? Às vezes falam assim: você não sabe receber honra. Eu tenho medo, irmãos. Medo de tomar uma glória que não é minha. Eu era um desgraçado, irmãos. Um maconheiro desgraçado, era o que eu era. Deus fez algo fantástico na minha vida e eu ainda hoje não consigo honrar o que Ele me deu. Nós não fomos chamados para sentar em trono nenhum, não. É o anticristo que senta no trono. É o anticristo que quer o lugar de Deus. Nós não somos o anticristo. Nós somos filhos de Deus, esperando a hora que Ele voltará para nos buscar. E vai ser muito em breve, irmãos. Talvez será essa noite. Ia ser tão bom se fosse essa noite. Alguns estão dizendo assim: tomara que Ele volte essa noite. Mas é porque tem um cheque para pagar amanhã. A Bíblia diz: ora vem, Senhor Jesus. Nós precisamos ficar como aqueles discípulos que ficavam olhando, admirados com a visão que eles estavam tendo. E sabe o que é pior? A Bíblia diz que vai ser a volta do Senhor Jesus. Precisaria de um estudo para falar sobre isso, porque Jesus voltará a segunda vez 2 vezes. Uma vez vai ser como um ladrão, ninguém vai ver. E a segunda vez todo olho verá e todo o joelho se dobrará. A volta de Jesus vai ser como um ladrão, irmãos. Você não está esperando que o ladrão chegue na sua casa. É uma surpresa quando você chega na sua casa e não tem mais nada lá dentro. Alguém passou lá e levou tudo, você não sabia. Se você soubesse, você teria ligado para a polícia, colocado um segurança na frente da sua casa, não é? A Bíblia diz que a volta de Jesus vai ser como a vinda de um ladrão, que você não está esperando. Pode ser agora. Pode ser agora. A vinda de Jesus vai ser triunfante, porque todo olho verá, todo joelho se dobrará. Sabe, irmãos, a pessoa mais terrível assim que me vem na cabeça agora, Hitler. Eu não sei se Hitler foi salvo ou não. Eu espero que tenha sido salvo. Mas foi um sanguinário, foi um homem terrível, não é? A Bíblia diz que ele vai se dobrar diante do Senhor. Vai ser triunfante essa volta de Jesus. O apóstolo Paulo, ele diz: eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é salvação, primeiro para os judeus e também para os gregos. Ou seja, primeiro para aqueles que receberam Jesus ali, primeiro ali em Jerusalém, ali em Israel, mas também alcança os gregos, alcança o povo pagão, nos alcança. Eu quero convidar você para nós orarmos. Que nós possamos orar essa noite. Eu não sei como é que está o teu coração, eu não sei como é que está a tua vida com Deus. E, por favor, eu nem quero... Essa pregação não é para te
fazer me procurar e contar que, não, vamos para Deus, irmãos. Como é que está a tua vida com o Senhor? Como é que está o teu coração com o Senhor? Como é que está a tua fé no Senhor? Se Jesus voltasse agora, qual seria o seu destino? Qual seria o meu destino? Qual seria o nosso destino? Qual seria o nosso destino se Jesus voltasse agora? A matemática é horrível. A matemática é terrível, irmãos. Isso não é para o mundo, é para a igreja. Estarão dois. Um será levado e o outro ficará. E não adianta tirar para o ímpar para ver quem vai e fica. Jesus está voltando, irmãos. Jesus está voltando. E eu não sei o que isso causa no teu coração. Eu sei que causa no meu. Ele é amor, mas Ele também é justiça. Ele vai nos julgar. A Bíblia diz que Ele vai nos julgar, irmãos. A tua esposa não sabe o que você pensa. Teu marido não sabe o que você fala. Teus pais não sabem o que você pensa. Mas Ele sabe tudo. Tudo. Quem tem mais de 50 anos aqui, levante a mão. Quem tem mais de 60 anos, levante a mão. 60. Tem alguém que tem mais de 70? Não? Deixa eu ver aqui. Dani, me diz uma coisa. Você acha que uma pessoa que tem 70 anos já viveu bastante? Não o bastante, mas viveu bastante. Por quê? Quantos anos você tem? 12 anos. Um menino de 12 anos diz o seguinte, que uma pessoa que viveu 70 anos, não viveu o bastante, mas viveu bastante. Vocês entendem, né? O que é 70 anos para a eternidade? O que é 70 anos para a eternidade? Supondo que uma pessoa, ela morra aos 70 anos, ela viveu bastante perto da eternidade? A eternidade não tem fim, irmãos. E nós não estamos nem aí para a eternidade. Nós queremos viver o hoje. Na verdade, não queremos nem viver o amanhã. O que importa é hoje. Onde você vai passar a eternidade? Tá. Se isso não mexe com você, talvez o que eu vou falar agora mexa. Onde o seu filho vai passar a eternidade? Nós precisamos pensar nisso hoje, irmãos. Hoje é o dia. Hoje é o dia. Você sabe quantas pessoas morreram hoje? Alguém sabe quantas pessoas morreram hoje? Não, ninguém sabe, nem eu sei. Mas eu sei de uma coisa, que boa parte das pessoas que morreram hoje, morreram sem Cristo. Isso eu sei. Para onde elas foram? Ou para onde elas irão? Supondo que o inferno não esteja ativo ainda, todo mundo esteja dormindo, para onde elas irão? Para onde nós iremos? Se nós começarmos a refletir sobre isso, queridos, eu vou dizer para vocês, talvez haja esperança para a gente no final. Talvez haja esperança para a gente no final. Eu quero orar com você nessa noite. Não dizendo assim, que vocês precisam e eu estou joinha. Nós precisamos da misericórdia de Deus todos os dias nas nossas vidas. E a misericórdia de Deus é
nos livrar daquilo que merecemos. Nós merecíamos ir para o inferno, para o fogo eterno, mas a misericórdia de Deus está aqui essa noite. Na verdade, ela se renovou quando você acordou. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Quando você acorda amanhã, vai ter uma misericórdia novinha em folha para você, esperando você, sentado na tua cama, esperando você acordar. Em 1 Pedro, quando Pedro vai tratar sobre a volta de Jesus, ele diz assim: muitos estão dizendo sobre essa promessa da volta de Jesus, muitos estão dizendo, desde a época dos nossos pais é a mesma coisa, o Senhor não voltou ainda. E aí Pedro ele fala assim: sabe por que o Senhor não voltou? Por causa da misericórdia dele, para que um número maior se arrependa. Hoje o Senhor nos dá a oportunidade, irmãos, de nos arrepender e viver para Ele. Eu tenho algumas frustrações na minha vida, irmãos. E uma delas vou confessar para vocês aqui. Uma das frustrações que eu tenho na minha vida é que eu leio muito a Bíblia. E eu não consigo sentar com você pelo menos uma vez por semana para te explicar tudo aquilo que eu entendo. Essa é uma frustração que eu tenho na minha vida. Eu estudo até razoavelmente a Bíblia. E tem coisas que acontecem e eu oro ao Senhor e falo: Senhor, se esse irmão soubesse disso, não teria acontecido isso. É uma frustração que eu tenho. Eu queria poder sentar com vocês todos os dias, mas eu não consigo, irmãos. Não consigo nem sentar com a minha esposa todos os dias para conversar exclusivamente sobre as profundidades da Bíblia. E isso me consome. Me consome. Você não sabe o que é isso. Existe algo de Deus que você ainda não descobriu. Existe um lugar em Deus que, se você entrar neste lugar, você vai começar a sentir as frustrações que eu sinto. Quem recebe os irmãos lá na porta, o único compromisso deles é estar lá com um sorriso lá embaixo. Quem toca no louvor, o único compromisso que tem é tirar as músicas. Mas quem conhece essa palavra aqui, por isso que arde, cara. Você não consegue viver sem. Quando você conhece isso aqui, isso te consome. Tire da tua cabeça essa ideia que você, conhecendo a Bíblia, você vai ser melhor. Conhecendo a Bíblia, você vai ver o quanto você precisa melhorar. Tem muita coisa aqui. Essa noite eu vou para casa tão aliviado, irmãos. Porque o Senhor tirou esse peso do meu. Você não sabe o que estava no meu coração. Eu falei agora. Jesus está voltando. Fiz coro com Paulo. Fiz coro com Pedro. E até com Jesus, com os anjos. Jesus está voltando. Agora é com você.